Olá pessoal, passando aqui para deixar uma mensagem para vocês, que está em João, capítulo 6, versículo 1 em diante. 5 pães, 2 peixes e 5.000 pessoas. Após essas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até eles, disse a Filipe: Onde nós compraremos pão, para que estes possam comer? Mas dizia isto para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco. Então os seus discípulos André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens sentaram, em um número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, ele distribuiu para os discípulos e os discípulos para que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Queridos, enquanto eu estava estudando essa passagem, Deus falou fortemente comigo, sabe? Uma passagem bem conhecida. E é uma passagem no qual Jesus, ele acabara de fazer diversos milagres, cura, transformações, milagres. E a todo momento os discípulos estavam com Jesus. Só que em determinado momento Jesus ele pega seus discípulos e vai para o monte. Quando Jesus vai para o monte, ele fala com seus discípulos: que daremos de comer para essa multidão? Porque a palavra do Senhor fala que a multidão o seguiam pelos milagres que ele operava, pelas curas que Jesus operava. E percebam que a palavra não fala que a multidão seguia por quem ele era, não, mas por quem ele fazia. E agora Jesus está falando: Filipe, onde compraremos pão para esse tanto de gente, para essa multidão? Eu fico imaginando Filipe, tipo assim, por mais, queridos, que a gente está a todo momento com Jesus, e seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, quando vem um momento assim de desafio, que o Senhor nos coloca à prova, muitas das vezes a gente não sabe o que fazer. Porque isso é uma coisa que a gente não controla. Imagina se fosse você. Imagina a Natália. Onde vamos comprar pão para essa multidão? Cara, você poderia ter o dinheiro que fosse, sabe? E falasse assim: não, eu vou ali no mercado, vou comprar 50 pão aqui, eu vou comprar 100 ali, porque não tem 5.000 pães assim, pronto para você. Além disso, isso não saciaria a fome daquela multidão, seria pouco demais. Então Deus estava testando os discípulos. E aí Filipe fala: Senhor, nem se a gente tivesse 200 denários, não seria o suficiente. 200 denários era basicamente um ano de trabalho. E daria mais ou menos 4.800 pães. Não daria nem o pão direito. Que ainda ia faltar aqui, 200 pessoas. Mas aí André vem e fala: Senhor, temos aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que seria isso pouco para esse tanto de gente? Eu acho muito engraçado isso, porque são pessoas, são discípulos que vivem com Deus, estão com Jesus a todo momento. E agora estão tipo assim: e aí, Senhor, o que a gente vai fazer? É como tipo assim, Jesus está aqui na sua frente. Você está assim: e aí, Jesus, o que a gente vai fazer? Cara, Jesus está na sua frente. É sim, Deus está falando: e aí, Jesus, o que o Senhor vai fazer?
Porque tem coisas, queridos, que não tá no nosso controle. Jesus está aqui, ó. Então é Jesus, e aí? E aí, Senhor? Eu já falei aqui, ó, que 200 denários não dá. Eu já falei que 5 pães e 2 peixes é pouco demais. E aí, Senhor? O que é isso aí pra esse tanto aí? E aí, Jesus? O que você vai fazer? É isso, sabe? Deus, Ele quer que a gente reconheça Ele. Não assim pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Que a todo momento discípulos estavam com Jesus e agora está no momento que parece que está tendo uma confusão, tipo assim, de saber e entender quem é Jesus. E eu acho isso muito incrível, porque Jesus, ele fala assim, coloque o pessoal para sentar. Eu fico imaginando os discípulos, nossa, Jesus está doidão agora. Vai colocar esse pessoal para sentar, esse pessoal está com fome, esse pessoal aí vai querer pegar nós. E aí Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes e ora ao Senhor e dá graça e distribui. Achei interessante aqui, ó, que Jesus ele poderia ter falado assim: 5 pães e 2 peixes se multipliquem a ponto de saciar toda essa multidão. Mas Jesus, ele fala, ele dá graça e distribui. Distribuir é o quê? É pegar e repartir. Pegar e dividir. E não, tipo, multiplicar. Os pães não multiplicaram. À medida que Deus ia distribuindo, os pães vinham mais e mais. A ponto que saciou todos. A ponto de sobrar. Então, queridos, a mensagem de hoje é: não importe o quanto você tem a oferecer. É 200 denários? É 5 pães e 2 peixes? Você já tem ali a sua limitação, é pouco, mas aí, Jesus, eu tenho um pouco, e aí, Jesus, o que o Senhor vai fazer? Jesus está trazendo para nós uma lição pra gente não esquecer dos momentos que nós passamos com Ele, os momentos difíceis, os momentos de alegria, os momentos de desafio vão chegar. E aí Deus quer saber ainda é que está a sua limitação, porque quando a sua limitação chegar, eu entro com a provisão. Aleluias. Então Jesus, ele está nos testando. E aí, filho, você reconhece quem eu sou? Ou você reconhece pelo que eu faço? Aleluias. Nessa tarde, o Senhor, ele quer saciar. A ponto de, sabe, você ficar tão cheio assim, ó, de distribuir. É incrível essa mensagem, sabe? Ele testou os discípulos. Porque já não estavam reconhecendo quem era Jesus. E mais uma vez eu quero deixar frisada essa parte. Quando a sua limitação chega, sabe? Quando a sua limitação chega, você já usou todos os seus recursos, você tentou de alguma forma. Aí você fala, e aí, Jesus, e agora? Deixa eu com Ele. Tem coisas que não estão no nosso controle, está no controle dele.